a gente poderia falar do corona, a gente poderia falar da pandemia, a gente poderia falar de esperança, a gente poderia... Enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é necessário de ser dito nesse momento. Mas nós vemos os nossos altares, graças a Deus, fazendo isso tão bem, falando do que está acontecendo, falando desse momento, trazendo esperança, mostrando, né, que Deus está no controle de tudo. A gente fez uma live aí há 2 semanas com o nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, nosso anjo, né, nosso bispo primaz. Foi tão maravilhoso, tão esclarecedor, foi tão profético. E quando eu pensei em falarmos sobre alguma coisa, nós duas, eu fiquei consultando ao Senhor e Ele me falou qual é o tema que mais chega, que mais é motivo de, às vezes, controvérsia, discórdia, conflitos dentro de casa. E o Senhor me sinalizou que nós poderíamos tratar de algo que vem nos pedindo muito. E a gente faz isso no particular, a gente faz isso nas nossas reuniões, nos nossos cultos, as mulheres, mas de uma forma assim, sabe, sem limites, que é a questão da bendita submissão feminina. E essa bendita submissão não tem nenhum aqui aspecto pejorativo. Pelo contrário, ela realmente é bendita. E eu sei que tem muita gente que sofre com esse assunto. Nós temos um curso aqui para mulheres casadas e tem várias aulas, são 3 meses de curso, todas as semanas, mas a aula que pega, a aula que esbarra, a aula que as pessoas precisam de ajuda é a aula da submissão feminina. Então, minha bispa, você fala o que você quiser e depois eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que as pessoas começam a nos julgar nesse momento, né? No sentido de que para vocês deve ser muito fácil falar sobre isso, devido aos nossos maridos serem homens bíblicos, homens que servem ao Senhor, que se submetem ao senhorio de Cristo, mas não é tão simples assim, não, para ninguém. Então, a gente precisa compartilhar. Sim, sim. Nosso apóstolo querido está nos assistindo agora. Ele está nos assistindo via Instagram e também está aqui nos estúdios, né? Tá. É assim, só. Ele manda um beijo e implacável sempre. Podem estar acontecendo 1 milhão de coisas no mundo. Mas a verdade é que nós fomos chamados para sermos de Deus. A submissão, ela é algo intrínseco na vida do cristão. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Sujeitar é sinônimo de submissão, ser de submissos a Deus. Então, não é nada novo. Nós vemos em Colossenses, Paulo chamando a atenção, sujeitai-vos a Deus. Nós vemos em Efésios, Paulo novamente reiterando, sujeitai-vos, mulheres, aos vossos maridos. Em Colossenses, Pedro também, em 1 de Pedro, nós vemos mulheres sede submissas aos vossos maridos. Nós temos que entrar aqui, nós somos mulheres aqui, eu estou vendo uma relação delas que estão subindo aqui na nossa live. Mulheres solteiras, mulheres viúvas, mulheres casadas. A mulher de Deus, ela é submissa a Deus, ponto, de exclamação. Né? Nós somos submissos. Os homens de Deus, que também temos os homens, muitos homens, ávidos por saber por que as coisas não estão indo bem nos seus relacionamentos, e às vezes, uma coisa que Deus tem colocado muito no meu coração, muitos homens não são bem-sucedidos porque têm as suas orações interrompidas. Porque não têm amado as suas esposas. Mulheres, nós somos diferentes, biologicamente diferentes, a nossa mente é uma mente, digamos assim, melodiosa, nós somos sentimento, o homem é razão. E quando Deus, lá no Jardim do Éden, diz, olha, não é bom que esse homem viva só. Hoje em dia nós vemos isso. É mais fácil uma mulher se manter, depois que fica viúva, se manter sozinha do que um homem. Você já pensou, já percebeu? Sim, o homem precisa de uma auxiliadora, precisa de alguém do lado. Deus fez assim. Para mim, pessoalmente, e façam as perguntas que vocês quiserem, que nós estamos aqui para respondê-las. Para mim, pessoalmente, nunca foi difícil ser submissa, nem a Deus, nem aos meus pais e nem ao meu marido. Por quê? Porque há uma regra de vida em tudo.
eu quero trazer para esse contexto, que eu gostei muito da bendita submissão. Sim. Porque a submissão, ela é sempre bendita. É, bendita. Na vida do crente, não existe uma submissão maldita. Não Apesar mesmo. de que alguns acham que, e algumas mulheres, não, mas eu não admito que o meu marido me mande, eu não admito. Olha, quando nós decidimos nos casar, nós perdemos o título de eu mando em mim, a vida é minha e eu só dou satisfações a Deus. A Bíblia diz, e aqui nós vemos o lar cristão, marido e mulher, isso é um contexto. Né? Como eu falei das orações interrompidas de alguns homens. É um contexto. Mulheres, ele já começa para as mulheres. Mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. A mulher não tem que ser submissa ao marido da vizinha. Não é porque o marido da vizinha faz isso e aquilo por ela que, eu quero, porque... Não. Ele traz aqui para a responsabilidade. Paulo diz ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, como uma mulher crente, ela se rebela em ser submissa ao marido se ela é submissa ao Senhor. Não pode. Não há ambiguidade, é uníssono isto. Né? E ele continua, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, aí vem os maridos que estão nos ouvindo. Amai vossas mulheres. Você sabe o que eu costumo dizer para o meu marido? Eu costumo dizer assim, olha, vocês são muito abençoados, você é muito abençoado. E ele diz, sou mesmo, né? Ele sempre concorda, está ali levantando a mãozinha, dando graças a Deus. Porque eu digo assim, Deus disse assim, mulher, Solange, Rosana, sejam submissas ao bispo Rai e ao apóstolo. Mas eles ganharam, não só submissão, eles ganharam amor. Porque nós os amamos. Paulo não disse, mulheres, amai os vossos maridos, porque para nós, amar talvez seja uma coisa mais leve, mais simples. Nós somos assim, nós beijamos os filhos, nós beijamos todo mundo, né? A gente cheira o filho, sabe se o filho está isso, a gente, não é? Nós somos isso. Então, eu acho que o homem, ele ganhou um upgrade, porque nós, além de sermos submissos, nós os amamos, nós cuidamos deles, eles não precisam, né? É muito interessante, e eu volto a dizer, nós decidimos nos casar. Nós não somos das culturas que os pais decidem que agora é hora de você casar e agora... Não. Quando eu me decidi casar, quando você se decidiu casar, quando você que está nos ouvindo disse, não, eu aceito esse homem como meu marido, você estava dizendo assim, eu não sou mais solteira, eu não mando mais em mim. Eu tenho uma vida a dividir e, biblicamente falando, esse homem foi instituído por Deus e eu devo submissão a ele. E é interessante, Sol, porque assim, homens e mulheres têm capacidades distintas. Nós vivemos num século, e a gente podia falar aqui desde da época que a mulher saiu de casa, né? Foi trabalhar desde a Segunda Guerra e etc. Podíamos falar sobre história, mas nós vamos falar sobre realidade. Ontem nós estávamos lendo, e estava dividindo com o meu marido, que neste período de quarentena aumentou 45%, assustadoramente, 45% a violência doméstica. A violência. Por quê? Por que pessoas que decidiram viver juntas, formar uma família, agora vivem em guerra? Casamento não é guerra. Casamento é harmonia, é paz. São duas pessoas que juntaram seus corpos, que fizeram filhos, que estão construindo uma história. Então Deus, nós que somos evangélicos, eu até entendo que para o mundo, esse negócio de mulher ser submissa, isso, o mundo tem mente diferente da nossa. E nós não nos conformamos com esse mundo, com esse século. Eu me recordo que há 2 congressos atrás, nós falamos sobre isso. Nós somos formadas, pós-graduadas, trabalhamos, e somos submissas. Qual o problema disso? Qual a dificuldade disso? Eu não vejo dificuldade. Talvez por eu sempre ter sido uma filha obediente aos meus pais, sempre fui evangélica, desde que me entendo por gente, desde 11 anos de idade, eu sei que eu devo submissão a Deus. Eu não acho difícil ser submissa ao meu marido. Até porque, aqui eu quero abrir um parêntese, as pessoas têm muitas queixas do outro, mas no casamento tem que haver momentos de pausa no relacionamento. E o momento de pausa não é só na vida sexual, vamos parar, não, em tudo. Por quê? Porque a gente tem que conversar.
olha, eu não estou gostando disso, olha, eu não estou achando que é isso. E às vezes a mulher, como ela tem a qualidade, ou tantas qualidades, de poder facilitar a vida do marido, ser submissa, quando ela não recebe esse respaldo, quando ela não recebe esse amor, o que ela faz? Ela se afasta e algumas delas começam a agir como eu não preciso de você e eu vou te mostrar que eu não preciso de você sendo uma esposa insubmissa. Isso é bobagem. Isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus. Nós vivemos em lares cristãos. A Bíblia diz que Jesus deu a vida pela igreja. O marido tem que entender que a igreja, que a mulher, precisa de cuidados. E se Deus o colocou como cuidador desta mulher, ele tem que também entender que tem que parar um pouco. Tem que ouvir, gente, por que essa mulher sempre fala a mesma coisa? Para um pouco para entender que esta mulher precisa talvez de atenção. Precisa de um pouco, porque nós somos muito chatas, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Mulher, só mulher entende mulher, né? Porque a gente é muito chata às vezes, né? A gente fala, por quê? Porque a gente quer acertar. Às vezes a gente quer que tudo funcione bem, mas existe um outro que tem vontades diferentes. E depois nós vamos falar sobre isso, que é uma questão que as pessoas têm falado muito comigo, às vezes. O meu marido, nós nos casamos e agora ele quer que eu faça coisas que Deus não aprova no casamento. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Nós vamos falar nessa nossa live, nós temos ainda bastante tempo para falar sobre isso. É assim, só ser mulher no século XXI, no meio de uma pandemia, que nós nunca vivemos isso, né? A última pandemia, que foi da influenza, que matou 50 milhões de pessoas à volta do mundo, foi em 1918. Nós nunca vivemos isso. Nenhum de nós aqui, a menos que tenha alguém que tenha mais de 100 anos, conseguiu viver uma pandemia. Mas eu tenho certeza que essa pandemia tem sido usada por Deus para que todos nós façamos uma reflexão de vida. Para que todos nós entendamos o que está acontecendo no seio familiar. E você sabe o que eu estou falando? Às vezes é um filho que não está bem, às vezes é uma relação que não está boa, às vezes Deus permitiu que houvesse um break no mundo, ou parte dele pelo menos, para que nós conseguíssemos equalizar os valores desta vida. A submissão bendita, eu acho que a submissão é bendita. Como eu disse, eu nunca tive dificuldade em obedecer a meu pai, a minha mãe. Nunca tive dificuldade. Às vezes eu não entendia. Eu não achava que deveria ser daquela forma. Mas é para obedecer? Vamos obedecer. Sim. E Deus sempre honra quando você obedece, quando você toma, digamos assim, a diretriz dele. E uma coisa que me traz paz, eu vejo muitas amigas e muitas mulheres, crentes e não crentes, assim, muito agitadas, mas eu tenho que mostrar para esse homem o meu valor. Porque algumas ganham mais do que os maridos, porque algumas não trabalham, apenas cuidam do lar, não trabalham fora, porque no lar a gente trabalha beça, né? Todo mundo está trabalhando, né? Nós aqui dispensamos as nossas funcionárias e eu virei Severina. Severina é meu cartão. Se quiser eu cozinho, passo, lavo, estou aqui à disposição. Voltando a falar, né? Esta pandemia, ela não é por causa de um vírus. Esta pandemia é Deus dizendo, homem, mulher, filhos, servos, eu vou voltar. Vocês vão vir ter comigo. Vocês precisam estar preparados. Então, eu fico muito feliz em saber que ainda há tabu quanto à submissão, a bendita submissão. Quando você trabalha numa empresa, você tem hierarquias, por exemplo. Alguém é superior ao outro. Às vezes, o seu diretor, o seu chefe, é menos qualificado do que você. Mas ele está lá, Deus o colocou lá. E você deve obediência a ele. Por que então é tão difícil para algumas mulheres, como eu estava falando, porque ganham mais ou porque querem mostrar o seu valor, serem submissas aos maridos? Submissão não significa anulação, né? Não. Eu sou uma mulher pensante, eu sou um ser intelectualizado, racional, e eu posso conversar com meu marido, eu posso dividir as coisas,
Mas há tempo para tudo, como disse Salomão. E nós, mulheres faladoras que somos, e a gente quer falar tudo, quer resolver tudo, mas se nós continuarmos o texto, lá embaixo, a palavra de Deus diz que algumas coisas são adquiridas sem palavras, sem falar. Uma arma poderosa, se eu posso chamar de arma, mas uma chave que abre muitas portas em tudo, é o silêncio. A mulher, ela não precisa ter razão o tempo todo, ela não precisa falar o tempo todo. Isso é um exercício pessoal meu. Há momentos que você não tem o que falar. Você tem apenas que orar, esperar em Deus. Nós, então, que somos esposas de líderes, que têm uma responsabilidade imensa, imagina o que se faz, né? Quando você está vendo tanta coisa e você quer falar, e você diz, opa, eu não posso falar. Fala com Deus. Você tem dificuldade de ser submissa a Deus? Não. Então você não pode ter dificuldade de ser submissa ao marido. Há tempo para tudo. A Bíblia, ela ensina tudo para nós. A Amém, mulher Bis. tem que, Amém. a mulher tem que entender o papel dela nessa engrenagem. Diga, minha querida. É que assim, às vezes, nós vemos essas mulheres que hoje são cristãs, de verdade, convertidas, entendendo realmente qual é o seu papel, tentando de todas as formas ser uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, prudente, mas elas carregam, muitas delas, um exemplo, como você disse, eu também e você, nós tivemos bons exemplos de pais. Ainda que a gente não entendesse uma ou outra coisa, a gente se submetia, porque a formação da família, ela era de alguma forma com os valores corretos, de alguma forma, ela era bíblica. E hoje a gente vê pessoas que estão na obra de Deus, mas elas não tiveram modelo. E elas se casam com um homem que também não teve modelo. Ou seja, o aprendizado, ele é baseado nas escrituras, mas lá dentro tem paradigmas de infância, de adolescência, tem muita coisa que machucou, que viu a mãe, que viu o pai fazer, enfim, e isso está lá dentro. Então, quando a pessoa, a mulher, ela se casa e ela lembra daquilo, e ela vê um pouco daquilo, ou muito daquilo, no marido dela, ela tem muita dificuldade porque bate aquela insegurança. E, por outro lado, a gente tem também alguns homens que eles não conseguem, por algum motivo que nós sabemos qual é, mas assim, existem motivos que não deixam esse homem exercer a liderança bíblica, de forma bíblica dentro da sua casa. Então, eu ouço muitas mulheres dizendo, eu quero ser essa mulher da Bíblia, mas é muito difícil não se submeter. Submeter por obediência a Deus, a gente se submete. Mas quando não há da parte do marido essa mesma boa vontade, a mulher, ela pode se submeter, mas ela espera o tal do amor. Amai a vossa esposa. E esse amor, às vezes, ele não é demonstrado. Então, nas pequenas coisas, no dia a dia. E por isso que também nós vimos aí um índice estapafúrdio na cidade da China de divórcios. Então, assim, bateu o recorde de todos os anos, de todas as décadas de divórcio, esse tempo da pandemia. Isso significa que as pessoas não estão conseguindo conviver, aí marido e mulher. Então, na igreja, nós ouvimos essas queixas frequentemente. Não é só a questão da mulher entender que ela não precisa ficar se glorificando do seu valor ou do dinheiro que ela ganha e etc. Mas esse marido, nas pequenas coisas, não valoriza. Por isso que eu disse que essa live era para chamar os homens, porque os homens, eles querem, eles precisam de uma mulher submissa. E é bíblico que assim seja. Mas a verdade é que eles não fazem a parte que a Bíblia ensina para ter naturalmente uma mulher submissa. Por exemplo, eu sempre falo para as mulheres, eu não tenho nenhum problema de me submeter, nem a Deus, nunca tive problema de me submeter aos meus pais, não tenho problema de me submeter a nenhuma autoridade constituída nessa terra, eu não tenho problema de me submeter ao meu marido. Mas
é aquilo lá. Eu não tenho esse problema. Para mim é natural. Eu nem penso em submissão. É a nossa vida do dia a dia. Isso está incorporado. Verdade. Mas algumas pessoas têm que se esforçar muito. Algumas mulheres têm que se esforçar muito. Porque elas esbarram, às vezes, no marido que é um tanto ditador, né? Eu vi que subiu aqui alguns comentários sobre a questão da violência. E não necessariamente no meio do povo de Deus uma violência física, mas existem outras formas de violência, que é essa violência verbal, essa violência Sim. do desprezo, muitas vezes, da falta de cuidado. Então, a gente lida com isso dentro da igreja, dentro da obra de Deus. Então, a gente precisa Sim. levar uma orientação, minha mana querida, não só para as mulheres, mas para esses homens, porque todo homem quer uma mulher submissa. É maravilhoso isso. Mas assim, o que ele está semeando também na vida dessa mulher, na Exatamente. vida da família, para ele colher naturalmente uma submissão, Naturalmente. por amor, né? Olha só, você agora fez um resumo muito grande, né? As pessoas, todos nós, quando nos casamos, nós carregamos uma bagagem imensa do passado, que vimos nos nossos pais, o que as nossas mães sofreram, o que os nossos pais sofreram. Mas atenção, a nossa vida não é a vida dos nossos pais. Os exemplos dos nossos pais, e alguns são muito difíceis, eles deverão servir para você dizer: eu não quero isto na minha vida, isto é inaceitável, eu gostaria que fosse assim, eu farei tudo para que seja assim. Esta semana eu ouvi um bispo conversando conosco, dizendo assim: olha, aquele irmão, eu gostaria de saber o telefone daquela amada da igreja, aquela que apanha do marido. Eu arregalei os olhos, falei: como assim? Aquele irmão alto que fica ali, ele bate na esposa dentro da igreja? Inaceitável. Ah, mas o meu pai batia na minha mãe. Vai se tratar, porque mulher de Deus não é saco de pancada. É inadmissível. Eu nunca vi Jesus Cristo bater na igreja. Eu nunca vi Jesus Cristo chutar a igreja. O Senhor virou a mesa dos vendilhões que estavam usando o espaço da igreja para outros fins. É inaceitável. Atenção, mulheres que estão nos ouvindo agora, que Sim. você aceite ser espancada por quaisquer que sejam as Amém. pessoas. Amém. Marido não foi colocado na vida para encostar o dedo nenhuma mulher, muito menos na esposa. Eu fiquei, olha, e o bispo falou: não, nós temos feito o aconselhamento, a senhora é tão maravilhosa. Eu quero abrir um parêntese só. As pessoas só vão até onde nós permitimos que elas cheguem. Eu sei que é difícil falar isso, né? Porque não, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa. Sim, eu tenho que ser submissa, eu tenho que dar a minha face, eu tenho que andar a segunda milha, mas eu não tenho que ficar parada sendo esbofeteada por ninguém. Atenção, não pode. Mulher de Deus, se você é de Deus, leva para o teu pastor, vai falar com a tua bispa, vai conversar, esse homem me bate, leva o homem. Sabe por quê? Porque às vezes o homem está com tantos problemas hormonais que ele está tão descompensado que ele acha que ele tem o direito de agredir o objeto do amor. Que isso? Isso é doença. Jesus cura. Mas ele não quer ir na igreja, minha bispa. Leva no médico e diz: esse homem precisa. Vai ver que a testosterona dele está lá embaixo, ele está irritado. Ele só não fica irritado com o chefe porque ele precisa do dinheiro para manter a família. Verdade. Então, eu sou muito assim, graças a Deus, sou uma pessoa muito acomedida, mas é inaceitável dizer que um homem evangélico tem o direito de bater uma mulher ou agredi-la verbalmente. Não tem. Nenhum homem tem esse direito. Bispa, mas eu já tentei. Então, amada, vamos começar a orar. Começa a orar, porque se é um espírito maligno, vai cair por terra, porque na nossa casa não pode habitar. Não pode. Não pode, sabe? Eu sei que tem muitas mulheres agora chorando, dizendo: eu vivo isso e na igreja eu sorrio. Não, nós temos que sorrir em casa, na igreja e em qualquer lugar que nós passemos. Amém. Eu sei que esse número exorbitante de divórcios, e na China tem havido muita mudança, né? A China, eles viveram muito oprimidos, eles não podiam ter filhos, e se eram mulheres, era pior ainda. É uma cultura muito cheia de máculas, né? A mulher não tinha valor nenhum. Muita dor. Só que a nossa cultura é bíblica. A nossa cultura é bíblica e a mulher tem valor desde o Éden. Sim. Deus fez para ser
auxiliadora, idônea, vocês vão casar, vão deixar pai e mãe, vão ser os dois uma só carne. E diz aqui embaixo, os dois são uma só carne. Então, como é que eu me autoflagelo? Como é que um homem bate? Como é que uma mulher agride? Não pode, porque tem mulheres que agridem seus maridos só. Sim. Não existe bendita submissão, não existe nada, né? Porque não, ele me tem, ele aprontou, então se ele aprontou, eu tenho o direito. Nós temos o direito de saber que somos filhas de Deus, servas do Senhor. E como muitas estão dizendo, bispa, mas a agressão verbal magoa muito. Magoa sim. Só que você não vive de mágoas. O que você tem que trazer dentro do teu coração? O que é bom, agradável e perfeito. Mas o meu marido falou que eu não valho nada, falou que eu sou uma mulher qualquer. Você vai começar a conversar com você mesma e dizer assim, você por um acaso é uma mulher qualquer? Por um acaso ele te achou na rua? Não, então deixa isso de fora. Porque às vezes só, o homem ele fica muito, digamos, acuado quando ele percebe que aquela mulher não depende tanto dele como ele gostaria. Porque culturalmente falando, né, desde as nossas avós, a mulher dependia de tudo do homem. Tudo. Eu quero comprar uma coisa e o homem tinha que dar, e se não desse. Então, para alguns homens, essa cultura de que eu tenho o domínio e você tem que estar sempre abaixo, isso é cultural, só que nós estamos em 2020, isso já passou. Somos mulheres que, às vezes, como eu falei no início da nossa conversa, que ganham mais do que os maridos. Elas não precisariam de pedir nada ao marido. Nada. Mas, sabe, eles precisam que nós peçamos. Nem que você, eu sei que você consegue abrir o vidro de palmito. Todas nós conseguimos, que a gente tem que ir à luta. Mas aquilo é duro. Se ele estiver ao seu lado, diz para ele, marido, abre para mim. Pronto, ele ganhou o dia. Porque culturalmente, o homem, ele esteve sempre em domínio. Nas guerras, na busca, lá na caverna era ele que saía. Então, ele puxava as mulheres pelo cabelo. Então, isso eu acho que é meio... Isso é antropologia, né? Isso está no DNA do homem. Eu domino essa mulher. Mas no lar cristão, quem nos domina é Jesus. Verdade. Sabe? Então, mulheres que estão nos ouvindo agora, vamos deixar de mimimi. Eu não aguento mulher de mimimi. Eu não tenho tempo para fazer mimimi. Às vezes eu faço mimimi, sabe onde? No chuveiro, com Jesus. Vamos lá, mimimi, mimimi, agora vamos embora, porque tem um monte de gente precisando de você. Tem gente precisando de ver que, por mais difíceis que sejam as situações da vida, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ama, o Senhor te capacitou, mulher, para você ser uma mulher de Deus. Essa ditadura da beleza, você tem que ser magra, você tem que estar penteada todo dia, você tem que estar descabelada, não pode. Todos nós ficamos descabelados, todos nós somos gata borralheira. Quando a gente vai para a igreja, vira Cinderela. Vamos abrir outro parênteses. Tem mulher que é sempre gata borralheira, só está Cinderela na igreja. O marido chega, ela está fedorenta, ela não fez o cabelo, ela não fez a unha, ela não fez nada. O apóstolo está levantando a mão dizendo, é isso mesmo. Não é você estar toda hora maquiada, mas você tem que entender que aquela pessoa, ela te chamou por um conjunto de coisas que você tem. Agora que já é meu, já casei, não vou fazer mais nada. Eu tenho filho. Não. E as mulheres que viram mães e esquecem que são esposas? Não, eu sou mãe, agora eu só quero meu filho. E meu marido, toda hora meu marido quer fazer saliência comigo. Ué, mas você não é esposa dele, tem que fazer saliência com você. Mas eu já tenho filho, mas você é mãe, e você é esposa, e você é mulher. E quando você casou, você sabia que seria assim. Ai, minha bispa, quanta coisa que a gente tem para falar. Quanta coisa. Tem um monte de irmãs dizendo quanta kkk. Coisa. É verdade. É verdade. É kkk, é mimimi. É verdade. Nosso universo é assim. Nós já vimos várias coisas, né? Nós já vimos várias coisas nesse mundo. A minha mãe teve 5 filhos. A minha mãe era do lar. A minha mãe me ensinou a ser mulher, ser submissa. A minha mãe passou as passas do Algarve. Há 20 anos, quisera eu que ela estivesse viva, que eu não a tenho, mas até hoje eu mantenho os ensinamentos que esta mulher de Deus me deu. A nossa responsabilidade de ser... A mulher de Deus, ela não pode ser egoísta. Não pode nunca ser egoísta. Aliás, nenhum filho de Deus pode ser egoísta, porque a nossa vida é nos dar, né?
dar uns aos outros, dar amor. Mas a mulher em especial, Cristela, não pode ser egoísta. Ela não pode pensar nela. Ela tem que pensar em Deus, no lar e nas coisas da igreja. É uma Uhum. hierarquia. A Bíblia nos ensina isso. E eu quero que façam perguntas para nós, porque eu quero falar dessa Sim. questão tão importante que ficou esquecida. Eu só penso em mim, na minha carreira, então não casa. Fica solteira. Tem bastante gente, mana, solteira, que eu tô vendo aqui, acompanhando a gente, tá? Então, eu louvo a Deus, porque, graças a Deus, elas vão poder escolher bem a quem elas vão dar-se totalmente, a quem vão se submeter, porque quem já casou, já casou. Agora, é o que você falou, às vezes é no chuveiro, o mimimi que vai acontecer só com o Senhor. Não tem volta, não tem volta para nós É cristãs, verdade. não é? É Então, a gente verdade. precisa aprender antes, graças a Deus, que você teve a sua mãe, eu tive a minha, que passou, elas passaram valores, elas passaram exemplos, elas passaram o que elas tinham de melhor, e nós pegamos isso e aplicamos, porque estava tudo lá na palavra de Deus. Então, louvado seja Deus. Amém. E nós podemos ser essas mães para essas jovens, para essas mulheres que vão entrar para um casamento e precisam saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Agora, elas têm muita chance de fazerem escolhas e de orarem a respeito dessas escolhas e buscarem no Senhor esse varão, segundo o coração de Deus, que depois não há nenhum problema, não há dificuldade em se submeter por amor. Isso é prazeroso, isso é maravilhoso. Prazeroso. Nós É temos verdade. que ajudar aquelas que estão dentro, estão num casamento. E você falou tão bem dessa questão da violência de palavras, essa questão de a mulher, né, muitas vezes disputar ou medir forças com o homem, né? Ele é o caçador, ele é o guerreiro, ele é o brutamontes, enfim, ele é. A questão é que as mulheres do século XXI, e agora entra aqui um ponto muito importante, você tocou nisso, não é mais aquela mulher das nossas bisas, das nossas avós, quiçá das nossas próprias Não, mães. Então, existe a exatamente. mulher multitarefa hoje, ela faz tudo. Somos. E as mulheres, elas se desenvolveram a tal ponto que elas conseguem fazer tudo, ou quase tudo, muito bem feito. Né? Verdade, Nós é temos esta verdade. habilidade. O que está, Graças a Deus. graças a Deus, o que está ocorrendo é que, às vezes, por conta dessa mulher faz tudo e faz tudo bem, e toma atitudes, e resolve coisas, e, enfim, com o filho, às vezes com dinheiro, com a casa, tudo, com o trabalho dela. Por conta disso, alguns homens, eles acabam talvez que sem perceber, eu acho que sem perceber, mas irem trocando de papéis e irem colocando até algumas responsabilidades que não são dessas mulheres É sobre elas. verdade. É Então, nós verdade. vemos, às vezes, maridos cobrando coisas das suas esposas que é papel dele, que não é papel delas. E aí, elas se sentem cansadas, sobrecarregadas, e elas dizem, mas eu que tenho que fazer isso? Mas sou eu que tenho que resolver isso? É que por um longo período de tempo, ela executou funções, talvez muito mais do que devesse, tão bem, que agora é meio que natural dividir também algumas responsabilidades e algumas funções que são pertinentes ao cabeça e não à mulher. Então, nesse momento, também existe um conflito. Quer dizer, fiz tudo eu como mulher. Até agora eu estou dando um basta. Agora eu não aguento mais. Está passando do meu limite humano, físico, emocional, enfim, daquilo que eu quero daqui para frente. E alguns maridos não aceitam mais. Acham que essa mulher virou uma moloide, que, na verdade, ela está numa fase da vida esquisita. E trazem isso também para a igreja, trazem isso também para discutir como a minha mulher não é mais a mesma, tá? É a tal da mulher de fases. E nós vemos algumas mulheres muito sobrecarregadas, inclusive É verdade. porque, por conta disso, alguns maridos, quando perderam seu emprego,
ficaram em casa. E a gente sabe hoje de maridos que estão em casa e de mulheres que estão saindo para trazer o recurso financeiro, né? Então, aí há uma doença, né? Há uma contaminação que não é por vírus, mas é de inversão de papéis dentro da família. Os filhos passam a ser afetados, e, enfim, as pessoas à sua volta, e até o comprometimento com Deus, né? Na igreja. Sol, você sempre, né? É assim. No início eu disse assim: as pessoas só vão até onde nós permitimos. Nós mulheres temos o hábito, e eu julgo um bom hábito, de querermos fazer tudo e fazemos da melhor forma sempre que podemos. Infelizmente, quando nós tomamos esse papel, nós anulamos o outro. O outro fica anulado. Ele acha que ele não é importante. Então ele para de levar o lixo para fora porque você leva todo dia. Mas você levou só aquele dia que ele estava ocupado. Mas ele acha que é a sua função. É isso que você está dizendo. Nós gostamos de ser sobrecarregadas. Eu gosto de ser sobrecarregada. Eu não gostaria de ser uma pessoa ociosa na minha vida. Eu nunca fui e nem gostaria. Mas eu volto a falar sobre a questão e a necessidade do diálogo entre o casal. Olha só, escreve, não consigo. Eu conheço casais que convivem juntos e não conseguem falar. Sabe o que eles fazem? Quando saem para o trabalho, mandam WhatsApp um para o outro. Olha, bom recurso. Olha, eu acho que você está fazendo assim, porque não tá face a face, não tem como brigar. Porque não dá para brigar no WhatsApp, né? Você bota aquela carinha braba, mas aquilo não tem, assim, digamos, né, a potencialidade de você aumentar a voz, arregalar os olhos, né? Você manda aquele olhão aberto, já é o suficiente. O que eu gostaria de dizer? A gente tem que dar um freio na vida quando a gente começa a perceber que, em vez de felizes, nós estamos infelizes. Por que eu estou infeliz se eu sempre fui feliz do lado dessa pessoa? Por que essa pessoa não está mais olhando para mim como eu deveria? O que será que ela não está fazendo e que eu não estou fazendo? Porque, em geral, nós temos o hábito de achar e ver o que o outro não faz. E o outro vê aquilo que nós não fazemos. Eu sei que o tema é bendita submissão, mas dentro dessa bendita submissão há tantas coisas para falar, né? Que alguém disse ainda há pouco, mais acima, nos comentários, né? Estão reclamando que os comentários estão na minha face, não estão me vendo, alguns, porque estão... Mas deixa os comentários, vocês já me veem sempre, não tem problema. Não podemos tirar os comentários, porque nós estamos lendo os vossos comentários para poder comentar sobre eles, digamos assim. Alguém disse, olha, tem que falar sobre o que é realmente ser submissa. Vamos lá. Dentro de um universo e dentro de milhares e centenas de lares, a submissão, ela deverá ser desenvolvida dentro da rotina de cada um. Não existe uma receita de bolo, né? Agora, se o marido chega para uma mulher e diz, olha, você tem que fazer comida verde todos os dias porque eu quero. Isso é um exemplo bem banal, mas para ficar subentendido. E você vai dizer, mas por que todos os dias comida verde? Brócolis, couve, chuchu, porque as crianças gostam de amarelo, gostam de pimentão, gostam de tomate, porque eu quero. Sabe o que a mulher tem a capacidade de fazer? Faz tudo verde para o marido, faz vermelho para um filho, faz amarelo para o outro e vive em paz. Porque eu acho que a nossa vida é muito breve nessa terra. E eu sempre digo isso. Se vivermos 100 anos, será pouco. Mulher de Deus, submissa, bendita submissão, ela é facilitadora. Mas, minha bispa, você não é casada com meu marido. Graças a Deus, você é casada com o meu. Graças a Deus. Porque cada um casa. E o que você falou, Sol, muitas solteiras estão vendo. Ninguém esconde nada de ninguém quando se diz a feeling, sentimento. Você consegue perceber quem é o outro. Se você ainda não casou e você já viu um leque de coisas que traz do seu passado, que viu a sua mãe, que viu a sua irmã, Deus está falando. Sim. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se você não vê isso no seu cônjuge, seja no futuro cônjuge, seja você homem ou mulher, atenção, Sim. Warning. Abre os olhos, arregale os olhos. Porque depois que casar, como você falou, Sol, nós decidimos, não tem jeito. É daqui para a eternidade.
aquelas pessoas que foram preteridas, aquelas pessoas que foram abandonadas. Deus deu a condição de viver um amor novamente. Agarre a sua família. O que eu posso dizer para você? Agarre a sua família, agarre o seu marido, agarre a sua esposa, facilita a vida, perdoa. Mas Bispa Rosana, no ano de 1917, ele fez, nós estamos em 2020, vocês estão há 3 anos vivendo sem resolver as questões. Ai, bispa, mas esse negócio de DR é muito difícil. Que DR? Tem que discutir a relação, todo mundo tem que fazer isso. Nós que somos crentes em Jesus temos mais ainda. E eu gosto, eu quero que muitos homens ouçam isso. Por quê? Porque nós só somos mães de filhos homens. E nós temos o hábito de fazer tudo pelos nossos filhos homens. E quando nós casamos, nós queremos agir com os nossos maridos como nós agimos com os nossos filhos. Mas eles não são nossos filhos, eles são nossos maridos. E aí? E aí é difícil a mulher entender que ela não é mãe do marido. Não, ela é esposa do marido. E às vezes, aquele homem começa a ver esta mulher como mãe. Então, nenhum filho tem prazer e desejo sexual numa mãe. Nenhum filho precisa fazer nada porque a mãe faz tudo. E aí, como você falou, maridos anulados e mulheres exauridas. Tem que dar um break. E vamos rever a nossa relação. Amém. Amém. Vamos aproveitar a quarentena para fazer isso? Pronto. O que mais, meninas? Precisa conversar. Sem conversa... Muito diálogo. É muito diálogo. E perdão. Aqui diz a Sandra Santos, dizendo perdão. Perdão. Só perdoar é um ato humano? Não. Perdoar é um ato espiritual. Jesus, ele nos perdoou, ele pegou os nossos pecados e ele jogou no mar do esquecimento. Como é que o crente, como é que a mulher e o homem não esquecem? O amor, sim, ele tem uma característica, sim, que é fazer você esquecer o que te magoou. Então, eu não posso viver de mágoa, não. Você tem que viver de amor todos os dias. Joga em cima da mágoa amor. Joga em cima da mágoa oração. E eu costumo dizer, como disse aqui a Nilza Moraes, vai orar. Esse negócio de viver reclamar, vai orar. Porque você quer ver o que a pessoa é no âmago? É dentro do casamento. A Bíblia diz assim, os filhos dela chamarão ela de ditosa. Dentro da tua casa você tem que ser a mulher ideal. Dentro com o teu marido. E quando o marido tem uma queixa da mulher e vice-versa, vamos ver, por que você está queixando disso? Por que você está achando isso? Realmente, eu nem percebi que eu estava assim, o assado. Muda. Dá a mão à palmatória, gente. Ninguém é perfeito, não existe um bom sem defeito. É verdade. Né? Então, isso tudo, eu costumo dizer para as pessoas, às vezes as pessoas dizem, eu não aguento mais, eu vou desistir. Vai começar de novo, vai encontrar as mesmas coisas. As mesmas coisas. Mesmas coisas. E essa questão do perdão é muito interessante, porque às vezes você vê que a situação, ela realmente foi grave. Ela foi realmente além do difícil. Foi difícil. Então, assim, a situação, se você olhar friamente, racionalmente, não mereceria perdão, a pessoa mereceria pagar por aquilo. Mas você olha para Jesus e aí você fala, bom, se eu fizer isso, eu estou me auto-punindo. Jesus poderia ter me punido e ele me amou por sua graça. Então ele não olhou que a situação merecia, aquilo que eu fiz, aquilo que eu fazia, merecia punição. Merecia mesmo. E ele não me deu a punição. No lugar da punição, ele me amou. Ele me perdoou. Me compreendeu. Então, é olhar para ele. É olhar para ele. Porque as pessoas falam, eu não consigo perdoar. Se você olhar para Jesus, você consegue perdoar. Se você olhar para Jesus, você consegue amar. Se você olhar para Jesus, você consegue passar e seguir adiante. Por isso que é muito digno de nós, na hora da dificuldade em casa, seja com o marido, seja com os filhos ou com quem quer que seja, de nós pegarmos para nós aquela palavra que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque aquilo que estava, que era dele, né, ele não fez conta da ignomínia, da vergonha. Então, assim, ele passou vergonha para que hoje a gente pudesse ter
a exaltação, para que a gente pudesse ter a honra do Senhor nas nossas vidas. Então, é olhar firmemente para Jesus. Eu sempre digo isso para todas as pessoas. As mulheres chegam, perguntam, eu digo, olhe para Jesus. Nessa hora, se você não encontra forças em você mesmo, olhe para Jesus. Ele é o autor da força, Ele é o autor da vida, Ele é o autor de tudo que é bom, de todo dom perfeito. Então vamos olhar para Ele e tirar o foco que está crescendo, né? Hoje dizem aí os cientistas que aquilo que você coloca o foco aumenta. Então, se o foco está no problema, se o foco está numa situação áspera, aquilo vai aumentar, aquilo tende a crescer. Vamos tirar o foco e olhar para Jesus, colocar o foco em Jesus. Com certeza a situação vai diminuir e aquilo que vale a pena vai crescer, né? Que é o amor de Deus. Vai porque a submissão ela vem totalmente relacionada a respeito, a paciência, a consideração, a admiração. Para nós mulheres é mais fácil admirar, falar. Tem muitos homens que são tímidos, eles não conseguem expressar, eles não conseguem externar. Então, o conhecimento, eu estou vendo aqui que muitas casadas são recém-casadas, que estão aqui do nosso Ministério da Sede, são recém-casadas. Sim. E algumas estão casadas há muito tempo, segundo casamento, algumas são solteiras, é assim. Quando você acabou de dizer, quando eu não consigo resolver uma coisa, eu tenho que entregar nas mãos daquele que pode todas as coisas. É olhar firmemente. O que é olhar firmemente? É olhar e não tirar o olhar dele. E dizer, Jesus, meu casamento está por um fio. Senhor, essa questão está por um fio, como você falou, tem pessoas que estão muito magoadas, que foram traídas, foram vituperadas, não sei, são tantos os dilemas, Deus sabe, mas tem que entregar nas mãos dele e dizer, Senhor, o meu coração está amassado, tá? Toma, eu nunca vi Deus deixar nenhum filho sem resposta. Eu nunca vi Deus deixar nenhuma serva sem resposta. E quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você pode dormir triste, se sentindo ninguém, se sentindo amedrontada, achando que você acorda com uma leveza na alma, dizendo é mais um dia que Deus está me dando, a situação vai ficar melhor. Isso não vem de mim, vem de Deus. Amém. É o Senhor que pode fazer isso. Amém. Agora, não dá para nós falarmos e não vivermos a Bíblia. Tem um monte de crente que diz que é crente, mas não é crente coisa nenhuma. Não faz nada. Porque é igual o ímpio. Não faz nada. A diferença, qual é a diferença entre o justo e não justo? Nós sabemos que o justo, que o fiel, Deus revela as coisas aos seus filhos, aos fiéis. E o nosso apóstolo tem feito e tem estimulado ao momento de oração, de leitura bíblica. O diabo não dorme, ele não quer que você seja feliz no seu casamento. Tem um monte de gente, um monte de homem de olho na sua mulher, tem um monte de mulher de olho no seu marido. Se Deus deu a você, cuida, suporta, trata. Né? Quando a gente vê o samaritano, ele não chegou, não parou, não botou remédio. Tem muito casamento que está igual aquele samaritano. Então é marido e esposa que tem que sarar esse casamento. Amém. É muito difícil alguém dizer assim, mas está assim por causa dele, por causa dela. Às vezes é por causa de um. Então o que o outro pode fazer para consertar isto? Sabe, Sol? Que Deus nos dê mais 50 anos no mínimo de vida. A todos nós que estamos aqui ouvindo e os que ouvirão. Mas que nós tenhamos a sabedoria de mantermos nossos olhos em Cristo Jesus, para que Ele nos ensine como é ter um casamento feliz, como é ser uma mulher feliz, um homem feliz e submissos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus já viu bilhões de casamentos e Ele sabe como fazer dar certo. Amém. É Ele quem vai dar as respostas. Sim. E não existe nada impossível para Deus. Não Então, há. Quando as pessoas fecham essa questão, bispa, não tem jeito, não dá mais, então elas estão sentenciando. Isso não vem de Deus, a sentença nunca é do Senhor, da impossibilidade. Para Ele, tudo é possível. E Ele disse isso, tudo é possível ao que crê. Nós cremos que é possível. Nós cremos que Deus... mas Deus não pode mudar uma pessoa. Deus pode mudar uma pessoa. Deus pode alterar caráter. Deus pode mudar a personalidade aonde ela é o problema. Ele pode alterar um
temperamento que é causador de desgraça para as pessoas que estão à sua volta. Então, assim, Pode. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Pode. Minha bispa, nós estamos Pode. com 3 a 4 minutos para encerrar a nossa live. Sim. Preciosíssima, mas que a gente pôde falar um pouco aqui daquilo que é a nossa vida, nossa experiência, aquilo que chega para a gente, um pouquinho daquilo que está lá dentro do nosso coração. E como você disse, a gente teria muito, mas muito para falar. Então, muitos panos para as mangas. Muitos panos para as mangas. Eu queria que você, nesses minutos finais, você falou aí, tinha um assunto lá atrás, você falou, né? Que é aquele das mulheres dizerem até onde eu posso ir, meu marido quer algumas coisas que é contra a vontade de Deus. Então, assim, fale alguma coisa sobre isso, mais relacionado à vida conjugal. E para a gente deixar aqui... Temos tão pouco tempo, né? Sim. 2 minutos. Eu vou dizer a você, mulher de Deus, e você, homem de Deus. O ser humano é um ser sexual. Nós casamos e sabemos que a vida conjugal é uma bênção de Deus. O diálogo existe. O que eu posso deixar para você, homem e mulher, é um ponto fulcral. Antes de você ser casado com esta pessoa, você é casado com Jesus. Não faça nada que Jesus não faria. Não deixe que ninguém vá além do que Jesus iria. E assim você vai ter paz. Amém. Dialogar sempre. O que pode, o que não pode. Teríamos que fazer uma live enorme, porque cada um na sua cultura. O que eu posso dizer é que o amor é bom, o sexo é uma bênção, mas tudo tem que ser conversado. Converse à luz da Bíblia. E eu quero deixar o que Paulo disse em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E seja o que for, Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode trazer o varão que você quer, Deus pode fazer o melhor. Porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Amém. Eu desejo felicidade, eu desejo saúde, eu desejo que você que está nos ouvindo agora tenha paz, porque sobre a tua vida não vai chegar praga nenhuma, nem Covid-19, porque o Senhor nos guarda e o maligno não nos toca. E creia que aquilo que parecia impossível, a partir de hoje, Deus vai tornar possível na vossa vida. Eu te amo, Amém. Sol. Eu Também amo te amo. você, sua família, e eu desejo o melhor, felicidade, paz, chega de Amém. guerra. Casamento não é guerra. Casamento é amor e crescimento em Cristo Jesus. Amém. Obrigada, minha mana querida. Graça e Um paz beijo a do nosso todos. apóstolo. Ele está mandando um beijo aqui para você. Um beijão para todos. ele no coração, para toda a sua família bendita. E Muito que todas as obrigada. Abraço ao pessoas... bispo, aos meninos, todos Amém, da família amém, Cristo Vive em São amém. Paulo. Todos que estão Graça e online paz. recebam esse Sim, carinho nós amamos nosso também. vocês. Amamos vocês. Estamos aqui para Muito. servir. Amém? Servir sempre. Felicidade para sua família, Graça e hoje paz. e Muito sempre. obrigada. Graça e paz a Igual, todos. querida. Tchau, Graça amada. e paz. Te amo. Também te amo. Graça e paz.